Olá, pessoal, boa noite. Hoje é a gravação do nosso segundo podcast, IUCast, Instituto Biratancast. E o nosso podcast está dividido em 3 blocos, tá? O primeiro bloco, autoconhecimento. O segundo bloco, nós vamos falar sobre magia. E o terceiro bloco, a gente fala sobre sagrado feminino e masculino. Se você tiver alguma pergunta para fazer, como nós gravamos, pode mandar para nós pelo direct do Instagram, tá bom? Então, vocês se apresentam aí? Você não vai apresentar os convidados? Eu vou falar para vocês se apresentarem. Favor, então, Carlos Morini. Uau! Ele já me conhecem da outra vez. Uau! Arthur Morini. Uau! Alan Morini. Agora é a estreia do Alan. Ele nunca apareceu em nada. É a primeira vez que o Alan vem vindo como convidado. É verdade, por isso ele tá tão confortável. Tá se sentindo muito bem. Aí você olha pra câmera e faz um tchauzinho assim. Ei, galera. tchauzinho. Só um minutinho. Travou a câmera? Agora pode fazer o tchauzinho aí, Alan. Tem que fazer de novo ainda. Tem. É, Tchauzinho, galera. Que carinho. Aê! E aí, antes de começar, então, agradecer o Improclube, que é nosso patrocinador do podcast, do IUCast, e Gabriele Pegoraro hoje aí nos ajudando na parte técnica. Semana passada, na primeira gravação, fui só eu e o Carlos, estava mais tranquilo. Hoje já está mais complexo de acompanhar. Então, vamos lá. Nesse primeiro bloco, autoconhecimento, nós propusemos falar a diferença entre ego e self, que é uma relação muito estreita com a questão do autoconhecimento. Tá bom? Arthur, começa? Sim. É muito interessante quando se trata de ego e self, porque sempre tem essas questões da individualidade, né? Como a gente trabalha a individualidade de uma maneira sadia quando, na verdade, o mundo, nesse momento, está se encontrando completamente insano, completamente maluco, doido, às vezes um lugar até inóspito de se viver por causa da individualidade tóxica, né? Essa coisa do o primeiro eu, o só eu importo, o egoísmo, egocentrismo, narcisismo e todos esses ismos aí que estão destruindo a natureza, a humanidade, a relação entre as pessoas e tal. E aí, às vezes, a gente coloca a culpa na individualidade. Só que quando a gente diferencia ego e self, a gente percebe que tem uma individualidade sadia e uma individualidade tóxica. Ou seja, eu não coloco o ego necessariamente como uma individualidade tóxica, mas eu coloco o ego como uma ferramenta que, se usada da maneira errada, ela vai te trazer muitos desgostos na vida. Vocês querem falar alguma coisa já? Eu ia falar, então, para primeiro você também falar o conceito, então, que seria mais adequado para autoconhecimento. O que é o autoconhecimento, né? Caramba, o que é autoconhecimento? Autoconhecimento é se conhecer principalmente onde você não gostaria. Pra mim é principalmente isso, assim. Principalmente onde você não gostaria. É ter o máximo de ter uma sinceridade tão extrema consigo mesmo e ter pessoas ao seu redor que tenham sinceridade com você a ponto de você ver todas as veredas do seu ser, tanto no ego quanto no self. Porque se você não conhece a sua sombra, você tem mais chance de cair nela. E se você não conhece a sua luz, você se sente um derrotado, acha que sua vida não presta pra nada e por aí vai. Né? Então eu vejo o autoconhecimento intrinsecamente ligado com o ego e self nessa questão. Porque o ego é a ferramenta. Né? Ferramenta do quê? Ego é uma ferramenta de proteção. Eu defino dessa forma. Ego é ferramenta de proteção. Ele serve para isso. Pode interromper. Por que a gente não... Ei, vamos pular do telhado? Você vai falar, não, caramba. Ele tá ligado à proteção, principalmente do corpo físico. Mas não só do corpo físico, das emoções, da mente. E ele para nesses 3 aspectos. E o self é a sua individualidade mais profunda. A que está mais conectada com o seu espírito e que utiliza do seu ego. Falei igual a Cortella, utiliza do seu corpo, da sua mente e das suas emoções para interagir com o mundo. Então, o self veste o ego, mas uma vez que o ego acha que só existe ele, aí é onde começa a extrapolar os limites do que é natural, do que é saudável, do que é feliz e por aí vai. Mas então, se a gente fala de autoconhecimento, e aí começa pela diferença entre ego e self,
Como é que a gente pode diferenciar ego e self, né? No dia a dia. O Abraham Maslow, ele separa as duas coisas, mais ou menos na linha que ele foi, né? Que o self é uma coisa bem límpida, bem profunda, bem verdadeira sua. E o ego seria as camadas que você vai criando para se proteger do mundo, só que o ego acaba, hoje em dia, na maioria dos casos, se tornando uma armadura. O ego ele te isola. Em vez de só proteger, ele passa a isolar. Igual uma armadura medieval. Imagina qualquer um de nós tentando viver usando uma armadura. Quer dizer, não tem contato com o outro, não tem contato com o sagrado, não tem contato com a natureza, não tem contato com nada. Então, E aí, só para tem todos os problemas decorrentes disso. Porque quanto mais densa é essa camada egóica, mais a pessoa se sente isolada de tudo e de todos lá dentro da armadura, e aí vem o medo, vem o vazio existencial, onde ela vai tentar aliviar esse vazio, essa dor existencial de várias formas, né? Ou só correndo atrás de dinheiro, ou através de fama e fortuna, carro importado, drogas, vícios. Só que sempre chega uma hora que você compra isso, compra aquilo, ou conquista isso, conquista aquilo, e nada satisfaz. a solidão poderia ser considerada um aviso, na verdade, a pessoa que se sente só, né? Um aviso que a pessoa está mais mergulhada no ego do que no self, né? Eu fiz uma meditação uma vez e aí eu estava no pôr do sol e eu estava aparentemente sozinho, né? E aí eu comecei a observar assim, o mundo ao redor e eu comecei a escutar todos os animais, eu abri a percepção. Eu estava me sentindo sozinho quando eu estava olhando só para mim mesmo. E aí eu fiquei muito com essa mensagem na minha cabeça. Só se sente sozinho quem só está olhando para si mesmo. Porque a gente nunca está sozinho, não existe... solidão, né? Não existe solidão. A gente às vezes busca a solitude com uma coisa até sadia para encontrar justamente o self. Sim. Porque o ego é barulho o tempo inteiro. Eu coloco sempre o ego como o responsável pela parte da mente que nos atormenta. Sabe? Tem sempre uma parte da mente que nos atormenta. E tem sempre uma parte dos nossos pensamentos que é sereno o tempo todo. Então, quando a gente consegue dividir, quando a gente consegue diferenciar essas duas, a gente consegue ver muito claramente que parte está nos dominando nesse momento. Porque você falou de vício, né? Eu lembrei do Aldous Huxley, né? Que foi vício ter que fazer cada vez mais uma coisa que vai te trazer cada vez menos satisfação. Então, não interessa o que você for fazer, a gente pode ser viciado em muitas coisas, não só celular, sexo, comida, drogas, televisão, Claro. tecnologia, né? A gente fica viciado em maneiras de ser, maneiras de se relacionar com o outro, maneiras de ver o mundo, maneiras de tudo. Por quê? Porque o ego é o inimigo da presença. Por quê? É justamente o que você falou, da armadura. Então, Sim. o ego, por que a gente começa a se sentir ansioso, deprimido, solitário, com autoestima baixa? Porque não existe troca. A troca o remédio para esse ego que satura o ser de si mesmo, né? E quando a gente está no aqui e agora, é quando a gente consegue perceber as bênçãos que estão ao nosso redor, não só as bênçãos também. Porque o autoconhecimento é o que eu falei. Você vê tanto as coisas agradáveis quanto as desagradáveis. Não existe coisa boazinha ou coisa mazinha. Ah, olha, a abelhinha que bonitinha. A abelhinha te pica, então ela é mazinha. E quando ela não tá picando, ela é Arthur, bonitinha, peraí, né? conta aquela... Eu gosto muito daquela sua experiência do mosquito. É verdade. Eu Conta a tava experiência eu tava mesmo. meditando também
no alto do monte, tava todo zen, tava todo paz, assim, falando, nossa, eu sou um mestre. Aí eu tava no alto do monte, assim, no pôr do sol, a mente silenciada, e eu falei assim, nossa, eu vou aproveitar que eu tô num lugar em silêncio e tô com a minha mente em silêncio, e eu vou procurar Deus. Aí eu comecei a procurar Deus, passa um mosquito. Aí eu comecei a falar, filho da puta de mosquito, caralho, porra. Começa a mente de novo aqui, né? Aí fica passando, ele passa em você, se você se bate, você fica com raiva, você se bate forte, se sente um idiota porque você se bateu forte, é uma porcaria. E aí, no auge da minha irritação, eu falei, Deus também tá no mosquito. Achei Deus. Pois é. Isso foi muito legal. Ou Deus se revelou pra você. Então, naquele momento que eu tive um insight tão grande nesse momento que eu falei, Deus tá em tudo. Se Deus tá em tudo, ele tá nas coisas que eu mais tenho medo e nas coisas que me dão coragem. Tá nas coisas que eu tenho raiva, nas coisas que me acalmam. Ele tá em tudo, tudo, tudo. É porque parece que Deus só tá no que é agradável, né? Por quê? Porque isso é uma visão egóica. Exatamente. Se tá a meu favor, exato. presta. Isso é legal de colocar na questão do ego, né? Então, se você se sente solitário, né? Quando tá sozinho, né? Ou quando está entre pessoas, às vezes as pessoas se sentem solitárias junto com outras pessoas, Sim. né? Então, a solidão é um sintoma que você pode pensar, puxa, eu tô ali... O ego é um operacional, né? Se você se confunde com a operação, o operacional, o fazer, você está se esquecendo do que você é de verdade, Sim. né? Então, a solitude... a solidão. E a outra coisa é isso, pensar que a questão de que tudo tem que ser muito agradável, né? Eu tenho um parâmetro muito bom para ver se a pessoa está muito egóica, né? Muito dentro da armadura. É o quanto a pessoa percebe ou não percebe a beleza que está ao seu redor. E aí vocês vão falar, mas a pessoa mora em São Paulo, mora num bairro ruim, não sei o quê. Cara, tem beleza em todo lugar. Quando eu ia para Uni Santana, lá de ônibus, de metrô, eu passava naquela rua que vai para lá, na Voluntários. Inclusive, a né? Uni Santana que está nos patrocinando, imagina? Voluntários, né? Então, quer dizer, muitas vezes no vão das pedras da calçada, eu encontrava um monte de ervas medicinais, outra tinha flores exóticas, às vezes tinha aquelas árvores que sobreviviam no meio daquele caos todo, tinha flores impressionantes. Então, assim, de uma forma geral, o que a pessoa que está muito dentro da armadura, ela não vê, ela não ouve, ela não sente, né? Às vezes você, vamos usar o mesmo exemplo, só para simplificar. Eu estava indo, eu estava voltando, né? Aí tá aquele calor e tal, aí sobe na plataforma do metrô, vem aquela brisa maravilhosa. Você fala, obrigado, Senhor. Né? Então, essas pequenas coisas, né? E quem tá na armadura do ego é o contrário. Nossa, que calor, que inferno, tá reclamando do calor. Aí bate o vento, puta, vai chover. Exatamente. O copo tá sempre mais vazio do que cheio. Então, né? você, quando você vai se despindo dessa armadura, você começa a ver, isso é gradualmente, né? Começa a ver a beleza no outro, nas pessoas. Né? Você vai ver que algumas pessoas ainda olham no olho dos outros, né? Ainda sorriem, algumas pessoas ainda têm gentileza, crianças, animais, pássaros, enfim, tudo isso daí. Eu vou fazer uma metáfora, que nem aquele dia lá do aniversário da sua avó, da questão do jogo, né? Jogar ali cartas, né? Jogos inclusive, de cartas. Truquinho. Truquinho, vamos jogar um truco. E quando a pessoa
tá só focalizada nas cartas que ela tem, ela perde totalmente a noção do que está acontecendo no jogo, o que as pessoas estão jogando, o que está rolando. Ela até perde a condição de olhar o que os outros têm para ficar esperto no jogo, porque a pessoa está focada só na carta dela, né? E quando você, por exemplo, vocês jogando naquele dia estava muito engraçado, vocês dois, aí o Alan pode falar alguma coisa, porque vocês não trocaram uma palavra e eu estava observando e eu sabia que eles estavam só no olhar, eles sabiam o que estava acontecendo um com o outro, né? Isso também é uma questão, a conexão com o outro numa profundidade de você saber o que está acontecendo com o outro é um outro sintoma de que você está conectado no mundo lá fora com as pessoas, então você está menos ego, né? E está buscando o outro, né? Porque que eles dois têm bastante conexão. Às vezes eles falam uma coisa que a gente absolutamente não entendeu, eles já entenderam uma meia palavra, eles já estão entendendo o que está rolando. Sim. É uma coisa deles dois, né? Inclusive esse rapor aí, hein? Ó, vocês estão iguaizinhos. Olha só. Né, a postura. Fala aí, Alan. Aproveitando que falou do jogo, né? Você falou que fica prestando atenção no baralho, nos próprios baralhos. Sim, por incrível que pareça, é importante, sim, você olhar as suas cartas. Você tem que olhar assim, você dá uma olhadinha assim, olhou, tá, beleza. 10 de paus, A de corações. Mas, tipo, se você ficar só olhando o próprio baralho, realmente você perde tudo. É saudável você dar uma olhadinha, mas você tem que prestar atenção no que tá rolando ao redor. Mas é a mesma coisa, você olhar pra dentro ou olhar pra fora, né? De si mesmo olhar pra fora. Se você fica olhando pra dentro o tempo inteiro, você não vai... Quando você olha pra fora, você descobre muitas vezes mais sobre dentro do que se você ficar remoendo coisas. E lamenta demais, né? Exato. Que tá dentro. Porque o ego, ele tem a tendência de fazer o quê? Os 3 personagens. Vítima, herói e vilão. Ou vilão, né? Exato. Vítima, herói e vilão. E esses 3 personagens, eles são sempre um caminho certeiro pra infelicidade. E pra infelicidade não só sua, mas dos outros também. Sim. Porque o bom jogador, no caso que a gente estava fazendo a metáfora do jogo, às vezes ele fala, nossa, minhas cartas são péssimas, vou ficar aqui me vitimizando. E ele perde a oportunidade de, eventualmente, até ganhar naquilo que tá com ele. Tem que ver quando o pessoal vacila, joga uma carta assim... Era ruim, mas o pessoal tá tão ruim que essa aqui vai. É verdade. Porque tem vezes a gente tende a pensar que a gente tá pior do que todo mundo, né? Mas é vítima? Vai saber as cartas que os outros têm. Exatamente. E se o outro tem uma carta boa, porque era pra ser minha, ele tomou. Muito bom. Alguém roubou, né, Arthur? Não, ninguém rouba, não. Truco não. E aí, eu acho que você poderia, talvez... vocês dois falarem dessa questão da conexão, né? Não precisa contar também com as estratégias de jogo, que para vocês forem jogar, todo mundo já sabe. Mas essa conexão, assim, de irmão mesmo, né? De olhar, perceber o que está rolando, que é o despir do ego. Porque, assim, muita gente que vai nos ouvir agora não começou uma jornada, né? A pessoa pode se perceber em pequenas coisas. E é isso que eu até com pessoas muito próximas. Então, é muito mais fácil a gente tentar se conectar, se a gente tem uma dificuldade, com alguém que é próximo e que a gente gosta, né? Então é complicado... Falei, filha da mãe. É complicado você querer que explique esse tipo de conexão pra mim, porque não sei, acho que não passa muito pelo racional, sabe? Porque porque o nosso contato, ele funciona por, como você disse, por olhar. A gente não fala entre si pra entender o que o outro quer. Sim. Então, querer que você elabore sobre isso é complicado, pelo menos pra mim. As camadas mais sutis, elas sempre não têm a ver com ego, né? Eu faço na aula de escuta e presença. Você vai deixar alguém com labirintite tonto. Pois é. É pra gerar desconforto. Eu não vim aqui gerar paz, não, imagina. Na minha aula de escuta e presença, eu tenho dado aula de escuta e presença. Por quê? Porque é justamente o antídoto, né, para tudo isso. E na minha aula de escuta e presença, a gente faz um jogo, a gente faz um exercício muito legal, que a gente tem que contar de 1 até 21, de ordem crescente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até 21. Aí, só que a gente está em roda e a gente não sabe em que ordem as pessoas vão contar. Cada um tem que falar um número, mas a gente não sabe quem vai falar o número a cada momento. Se 2 pessoas falarem o mesmo número ao mesmo tempo, volta pro 0.
Então, quando a gente tenta no racional, é sempre impressionante. Quando a gente vai tentando no racional, a gente começa com estratégia, assim, ó. Faz aí. 1, 2, 3. 4. E aí você tenta, vou falar logo em cima porque ninguém vai falar. Mas tá todo mundo pensando a mesma coisa, entende? Aí você vai tentando no racional, vai tentando. Eu nunca vi ninguém conseguir de primeira. Ninguém consegue. É impossível. Ninguém consegue. E eu já dei esse exercício muitas vezes. E aí o que eu faço? A maioria das turmas nem chega a conseguir. Oba! Maneiro. A maioria das turmas nem chega a conseguir. Quando alguém consegue, é muito na sorte. Vocês viram? Esse é um ótimo exemplo da questão do ego, né? A pessoa tá ligada no celular dela. Pra fora, né? Eu tô tentando colocar nos stories, aí toda vez que eu clico aparece um Reels muito barulhento. Entendi. Parecia o Mickey cantando ópera. Agora tá tudo certo. Acho que ninguém ouviu o que ela falou. O mais legal é isso, né? Eu tô ouvindo aqui e não pegou nada. Então, e a gente assim, legal. É isso aí que ela falou, é da hora. Mas sabe que tinha um programa na TV Cultura que eu gostava muito, um programa de entrevistas, que alguém perguntava para a pessoa que estava sendo entrevistada, mas você não ouvia a pergunta, você só ouvia a resposta. Oh, que interessante. Lembra desse programa? A gente Que via doido. do Antônio Abujamra. Era Abujamra. muito legal. Eu não me lembro. Se eu Eram lembrar. provocações? Não sei se era, mas era muito interessante. Você ouvia a resposta. Tinha sempre alguém, mais até às vezes de uma pessoa, que perguntava e a pessoa, só aparecia a pessoa assim na penumbra Eu vou inovar, respondendo. eu vou fazer a pergunta e ninguém ouve a resposta. Isso aí vai ser bem mais legal. Finalizando o negócio, ninguém consegue fazer do método racional. A mente nos engana falando que ela é mais potente. O ego nos engana da mesma forma. A gente sempre acha que a gente é o máximo. Nossa, eu sou incrível. Uau, eu sou de uma bolacha do pacote. Aí eu falo, gente, cessa o racional. O que vocês vão fazer? A gente vai respirar ao mesmo tempo. Todo mundo respira, enche e esvazia o pulmão 3 vezes. E aí, depois disso, por quê? Porque a respiração cala a boca da mente. Quando cala a boca da mente, todo mundo consegue. É impressionante, cara. É impressionante. Todas as vezes. Só se consegue depois de esvaziar a mente. Por quê? Porque o espírito, ele estava falando da calçada, né? E a flor que sai da calçada, eu vejo o espírito exatamente dessa flor. Ele nasce de lugares tão inóspitos, você fala, acho que ele nem tá aí. E só que ele é sutil. A voz interior ela é muito sutil. Sutia. Legal. A voz interior é sutia, galera. E o meu português também. Então, quando a gente precisa silenciar a gente e o mundo pra gente... E o mundo não. A gente precisa tentar ir pra lugares onde tenha o mínimo de paz e se silenciar, que é o mais difícil. O mais difícil não é o exterior, é o interior. Quando você conseguir se silenciar, você vai escutar a voz interior. E aí é o primeiro, pra mim, o primeiro estágio pra você conseguir sair da armadilha do ego é você diferenciar o que de você é o ego, o que de você é o self. Sem isso, você não consegue nada, né? Você conseguir, tá bom, isso aqui é armadura, isso aqui é pele, isso aqui é armadura, isso aqui é pele, beleza. A armadura serve pra alguma coisa, mas se eu ficar só com a armadura, não vai prestar pra nada. Não tem propósito a minha pele, né? Então, quando você se diferencia, tem um guru indiano que ele falou uma coisa muito legal. Ele falou, quando você engorda e você olha pra frente do espelho, você chega na frente do espelho e fala, caramba, eu engordei? Que susto é esse? São 2 seres. Um ser que fez a ação de engordar e o outro ser que falou, eita, engordei. A gente leva um susto. Por quê? Porque somos 2. O que tá fazendo no automático, o que tá completamente ausente, o que tá só no ciclo vicioso. E o ser que fala, eita, tá acontecendo alguma coisa, volta à presença. Saca? Então eu vejo muito, o ego é o ser ausente e o self é o ser presente. Uau! As frases de efeito. Mas e aí? Tá na minha vez já. Vai lá. Você estava perguntando sobre a questão da conexão. Então, uma das coisas que a gente seria interessante de que as pessoas soubessem é que, em primeiro lugar, todas as vezes que a gente esvazia o pulmão, o nosso cérebro entra num mini estado meditativo, que dura frações de segundo. Aí a gente respira de novo, começa de novo. Então a gente tem mini
meditações a cada vez que a gente respira, né? E quando que a gente esvazia o pulmão? A gente quase nunca esvazia o pulmão, Exatamente. né? Para não entrar nesse estado. E, mais ainda, a maioria das pessoas, quanto mais ansiosa a pessoa é, mais a respiração fica superficial. Tá? Então, falando do ponto de vista prático, a respiração é uma chave importantíssima. Assim, eu passo um exercício até, isso aí é legal pra deixar de dica pra quem tá assistindo. Eu passo um exercício que ele é ao mesmo tempo cura e ao mesmo tempo diagnóstico, que é justamente isso. Quando você você vai, ao longo do seu dia, tentar lembrar de respirar. Então você vai, ao longo do dia, fiquei presente. Fiquei presente. Então isso já é um diagnóstico. Hoje eu lembrei 3 vezes. Isso já é um diagnóstico. E ao mesmo tempo, quanto mais você faz isso, mais vezes você lembra. Então já é um diagnóstico e a cura junto. Eu sempre passo para os alunos, é Legal. Maravilhoso. Parece muito a técnica do Rajneesh, né? Sim, Que ele fala, concentre-se na ponta do seu nariz. isso é maravilhoso. É. Mas assim, e indo mais além, né, nas conexões que são estabelecidas, o que acontece é que tem 2 áreas do cérebro, que são os lobos parietais posterior-superiores, direito e esquerdo, que são diretamente relacionados com o quanto a gente vai ser separado do todo. O quanto a gente vai se sentir separado do todo. Porque ser separado ninguém é, né? Mas o quanto você se sente, se percebe separado, vem dessas 2 áreas do cérebro. Então, quando as pessoas têm um nível de relacionamento como eles têm, ou como nós temos, ou como muitas pessoas, Ou espero nós eu, 4 também, né? espero eu que tenham, essas regiões vão reduzindo, vão sendo deaferentadas, esse é o termo técnico. E aí vai diminuindo essa barreira, vai diminuindo essa fronteira. Então aí é nesse estágio que você começa a ter percepções sobre o outro, como telepatia, como sensitividade, você sente o que o outro está sentindo. A empatia, né? Empatia. Gratidão. Vários Né? tipos de percepção extrasensorial vem daí. Sim. Tá? Eu não sei vocês, né? Mas eu, assim, às vezes eu tô muito focada numa coisa que eu tô pensando com profundidade e tal, e eu passo por um espelho, um reflexo, eu falo, nossa, quem é essa pessoa ali? Eu me estranho. Vocês não fazem, não acontece com vocês isso? Estranhar o seu semblante. Eu falo, que pessoa é essa, né? Não, às vezes não... Porque a gente não tem muita noção da nossa própria aparência, né? Se você se olha muito do espelho, você grava que essa é a sua aparência. Está, e não é, porque a gente vai mudando ao longo do tempo. Então, se eu estou muito, assim, interiorizando alguma coisa, né? E eu me olho no espelho, eu falo, nossa, que ser é esse? Tipo, criança, quando você vê no espelho, fala, quem é? Hoje eu vi no Instagram uma menininha, uma graça, bonitinha, tinha um espelho gigante. Aí ela se olhou no espelho assim, aí ela foi para trás do espelho, o espelho tinha como ela olhar atrás do espelho. Ela olhou atrás do espelho, não tinha ninguém. Aí ela voltou, fazia assim, ela ficava de lado, aí ela foi de novo, fez umas 3, 4 vezes, aí passou um senhor pelo espelho, e aí ela olhou no espelho, viu o senhor, olhou que ele estava aqui, aí ela fez aquela cara assim, opa, não estou entendendo o que está acontecendo, sabe? Porque a criança não está conectada, focalizada na sua própria aparência, Ela né? tá olhando pro espelho e tá falando, nossa, essa idiota acha que tá se escondendo, né? Ai, é tipo isso. Porque ela entrou da metade, quem tá ali atrás se mostrando Sim. na metade pra mim? Isso é né? uma coisa muito legal, que a gente precisa do outro pra se ver. Sabe? A gente não, se a gente tivesse sido projetado pra se ver, a gente teria o olho na mão, sei lá. A gente teria o olho em outro lugar pra gente conseguir se ver. A gente não se vê. A gente vê o outro. Então, a gente nasceu pra ser nós. A gente nasceu pra ser uma comunidade. A gente nasceu pra ser junto com o outro. Se ver através do outro, que é o Inlakesh Maya. Sim. Eu sou outro, você é atrás de uma parede, né? Então, quando a gente se conecta com o outro de fato, é onde a gente vai se conhecer.
Sim, é o princípio do Tantra que a gente falou Sim. até na semana passada, né? Eu acho também uma ferramenta legal de se pensar que o self tem relação com o seu ser. E muitas vezes o ego tem relação só com o seu fazer. Né? E o ideal seria que as coisas andassem Tivesse juntas. uma harmonia, né? Ou seja, a gente sempre vê assim no Sim. jornal, né? Fulano de tal. Aí aparece o quê embaixo? A profissão. A profissão Que é dele. a coisa mais importante sobre ele. Tudo que importa é a profissão dele. Exato. Por que isso é o mais importante? É. Né? E mais uma coisa, né? O ego ele tem a ver com o fazer, então ele tem a ver com o estar. E o self tem a ver com o ser. Então, eu sempre dou esse exemplo. Quando a gente eu com 5 anos, eu com 15 e com 25, eu sou 3 eus completamente diferentes. Não tem. E todo mundo é assim. A gente troca até as células dos ossos, troca todas as células a cada 10 anos. Nem o corpo físico é o mesmo. Então, o que é de nós que continua sendo nós quando a gente muda tudo? Sim. Né? É o self. Essa fica a pergunta. Agora já acabou o nosso bloco. Hein, Gabriele? O que é de nós que continua sendo nós? E aí a gente vai escutar a resposta dela. Não vai, porque você não entendeu? Foi uma piada. Agora acabou o bloco. É. E tem que ter um gostinho de quero mais também, senão a gente esgota todos os assuntos de uma vez só. Sim. Semana que vem a gente faz outro assunto sobre Eu autoconhecimento. quero recomendar um filme sobre esse assunto, ego e self. Eu quero recomendar o filme Se Enlouquecer, Não Se Apaixone. É uma comédia romântica, assim, adolescente, que você fala, nossa, esse filme vai ser idiota pra caramba. Mas ele mostra justamente essa questão de olhar pra dentro, olhar pra fora, olhar pra dentro, olhar pra fora, conhecer o mundo melhor, experienciar o mundo em vez de ficar só na minha imaginação, nas minhas neuroses, nas minhas coisinhas. É um filme maravilhoso pra isso. E um dos grandes problemas hoje em dia é o celular, né? Sim. Como é que você vai ver o mundo se todo mundo anda na rua assim? Exato. É uma loucura não vê o isso. outro, Exato. né? E Vai nem ver vê o a si outro? mesmo, é. Vai ver a flor, vai ver o pôr do sol. Não vai ver, tá olhando o sim. celular. E não tem tempo de meditar mais profundamente, É. porque tá sempre focado em algo até superficial, né? Justamente. Acabou esse bloco. Agora vamos lá, para transição de assunto, a dica de livro de hoje. Dica de livro. Taraná. A música do Batman. O Pecado de Todos Nós. É um livro excelente, de uma autora excelente chamada Taylor Caldwell. Esse livro tá nesse estado de tanto que eu já li. Tá? Ele é um livro que ele foi escrito há muitos anos atrás, muitos anos mesmo. Vou ver até quando. Dá uma olhada lá, eu sou péssimo de datas. Mas ele fala de uma forma muito tocante, muito singela sobre a fé e sobre a humildade, sobre a devoção. E o quanto a gente pode mudar quando a gente se abre para isso, para essa experiência com o sagrado. 1955. Olha lá. O copyright 1959. 1955 foi escrito. Muito bom. Ele também fala muito bem sobre o perdoar a si próprio, né? Sim. Sim. É muito importante essa sim. lição. Sim. O ponto-chave do livro... não vou falar, não vou dar spoiler. Não faz não. Não. Deixa o pessoal ler. Sobre esse negócio que você falou do perdão, eu vi uma frase muito legal que acho que é árabe, uma sabedoria árabe, que fala que você não perdoar é você pegar a brasa pra jogar no outro. Você fica carregando ela até você encontrar a pessoa pra você jogar nela, e quem mais se queima, na verdade, é você. Então, o perdão é sobre você, não é sobre o outro. Né? Eu acho maravilhoso esse jeito de pensar, porque a gente fala, nossa, eu preciso muito do seu perdão. O perdão é um peso que você tira. Você tira a pessoa Fala aí. Eu conheço um outro muito semelhante, que fala assim, que vingança é como tomar veneno esperando que o outro morra. Genial! Eu Genial! acho ótimo. Muito bom. Então, só para complementar... tem a ver com a introdução do nosso próximo bloco. Só para isso, hein? complementar, Nossa, sabiam que essa autora, Taylor Caldwell, ela tem outros livros excelentes mesmo,
inclusive o Médico de Homens e de Almas, Maravilhoso. que fala... E o Grande Amigo de Deus que a gente estava... o Médico de Homens e de Almas foi um best-seller internacional e fala sobre a vida do apóstolo Lucas. Narra a vida dele todinha. E o outro é o Grande Amigo de Deus, que fala sobre a vida do apóstolo Paulo. Então são livros muito claro que ricos. Tem a licença da ficção, licença poética e tal, mas coloca não é um documentário, né? Aquilo que está realmente documentado. É muito legal. O do Paulo é assim, né? Então, para quem quer ler um livro no ano, vai é substância. É bem legal. Esse aqui é menorzinho, então quem não está muito Vamos habituado... começar por esse, né? Pecado E de tem a todos ver com nós. o calor também, que a gente está passando, por isso que eu selecionei, que eu Nossa, peguei verdade. esse livro. É. Né? O calor. Aí, segundo bloco, o assunto é magia. Tcharam! E engraçado que a gente já falou alguma coisa sobre isso, na questão da vingança. E isso é uma coisa até muito legal, porque quem tá mais conectado com o self, não existem coincidências. A gente tá mais conectado com o fluxo do universo e vai acontecendo esse tipo de coisa. As sincronicidades são um grande já vai sinal. caminhando para aquilo, porque não existem assuntos totalmente... No caso daqui do que a gente está tratando, só existe uma paradinha para trocar o foco, né? Mas os assuntos todos, eles são conectados. E aí, a proposta que a gente trouxe hoje é muito simples mesmo, porque a semana passada nós conceituamos magia, falamos dos 2 cursos de magia do Instituto. Os 2 cursos que estão acontecendo, nesse né? momento. Não que só tenha 2. Os 2 que estão acontecendo nesse momento. Obrigada. E hoje, uma questão para se abordar é simples, porque as pessoas pensam, magia é coisa de altos magos, de quem estuda e tal. Só que a gente pratica pequenos atos. Eu sou baixa maga, né? Eu sou a baixa maga. Autoconhecimento não é o meu caso. Com L, né? O meu é o baixo conhecimento. A questão de bem dizer ou mal dizer. Microfone. Você tá falando aqui. Desculpa. Tá bom. Obrigada. A questão de... Funcionou, só parou o bagulho. Acabou meu fluxo de pensamento. A questão do bem dizer ou mal dizer a si e aos outros, né? O poder da palavra. E que qualquer pessoa faz, independentemente, porque tudo parece, magia é formal, cursos e tal. Mas isso são questões de magia, provocam efeitos, né? Pensando em maldição e bendição. E é a bênção, né? E aí eu queria que a gente falasse um pouquinho. Começa por você. Então, primeiro, como sempre, vamos lembrar que esse tópico faz parte do excelente curso de magia do ar do Instituto Biratã, né? Isso aí tem que ser falado. Mas, falando sério agora, a questão da palavra, ela está muito relacionado ao on universal, ao verbo, né? Que é o som da criação, e as palavras, que tem um poder muito grande de carregar uma ideia, de carregar consigo uma emoção. Ou uma energia, né? Tudo isso junto. A gente tem que se lembrar uma coisa, por exemplo, o som ele se propaga ao infinito. O som ele não acaba simplesmente. Ele fica mais baixo, mas ele não acaba, né? Então ele vai se propagando. Então não tem uma distância, vamos supor. Eu vou falar uma palavra, boa ou ruim. Se a pessoa está aqui, ela ouve. Se ela não está aqui, não vai ser afetado. Nada disso. O som se propaga. É o Masaru Emoto, né? Sim, exatamente. Eles trabalharam à distância, né? Exatamente. Então, as palavras que a gente fala são carregadas de energia, de emoção. Então,
Vamos começar pelo exemplo. A questão que os árabes falam também de não jogar palavras ao vento, né? E também a questão, olhando de outro enfoque diferente também, a questão de que as palavras elas vão girando facilitação neuronal. Né? Então, quando você fala, eu não consigo, você tá se programando. Eu não consigo. Então, a intenção também, por exemplo, de você falar, você não consegue. Isso acontece muito também. Eu percebo muito. Sempre que você tá muito em si mesmado, você vai começar a falar. Não é só fofoca, não é só maledicência, não é só... Nossa, você viu o cabelo da Jéssica? Ela pintou com o quê aquela porcaria? Não qualquer coisa que você fala, nossa, tá feia hoje, hein? Sabe? Qualquer coisa dessas já tá funcionando pelo simples motivo de você estar com a intenção de estar... você tá jogando uma intenção em cima da pessoa. É uma agressão palavra. Exato. Como dizem, né? A boca fala daquilo que está cheio o coração. Exato, excelente. Você se enche daquilo para poder falar para outra pessoa, para você transmitir aquilo. Muito bom. Então, no final, fica quem mais se envenena com você. mais é você. E o contrário também, né? Quando você abençoa alguém, Sim. o primeiro abençoado é você mesmo. Então, assim, eu acho que primeiro uma autoobservação é muito importante. Olha, o curso de magia do ar, para vocês terem uma ideia, eu só ensino depois que as pessoas fizerem os 6 primeiros... Ele seria a 7ª magia do primeiro ciclo. Porque é de tanto que a pessoa precisa ter amadurecimento para aprender a acessar e lidar realmente com esse poder. Porque é uma força muito grande. E como é muito fácil, a qualquer momento você está falando, bem ou mal, certo ou errado... Então, quanto mais poder você tem para jogar nas suas palavras, mais você pode se complicar, né? Mais você pode agir contra você mesmo ou prejudicar alguém. Então, observar, por exemplo, que eu falo muito para os alunos, reclamação. Reclamar. Reclamar é clamar 2 vezes. Clamar é igual a pedir. Então, quem está reclamando está pedindo 2 vezes aquilo que a pessoa diz que não quer. Né? Então, essas palavras de vitimismo, essas palavras, eu sou perseguido, porque eu não consigo nada. Cara, eu conheci muitas pessoas, eu não vou citar nomes, mas... joga aí a maledicência, parça. Não, mas assim, só para ter uma ideia. Que era um rapaz que ele tinha bronquite. Tá, ok. Então, por o fato dele ter bronquite, todo mundo tratava ele como vítima, ele introjetou que ele era vítima e agia como vítima. Então ele só comia porcaria, o que acentuava mais a bronquite alérgica dele e ia indo. Então... Essa questão do vitimismo, ele sempre falava, eu queria fazer isso, mas eu não posso porque eu tenho bronquite. Eu queria ir em tal... Aí já virou sem vergonhice, né? Porque eu queria ir na escola, fazer a prova, mas aí me deu bronquite. Aí, eu queria ir na entrevista de emprego, mas... atacou a bronquite. Então, tudo que ele não queria fazer era... E eu queria é uma das maiores mentiras que a gente se conta. Eu queria. Isso é mentira. Isso é mentira todas as vezes. Ou eu quero, ou eu não quero. Eu queria, você tá se enganando. Parar de querer. Exato. Ou é um querer muito... Então, essa é uma das primeiras... uma das primeiras coisas para se retirar do vocabulário, qualquer frase de vitimismo. Eu também fazia isso um pouco, não era muito não, mas era um pouco. E uma vez eu estava numa turma de yoga, não é o pastor Cláudio Duarte, é o professor de yoga Cláudio Duarte, que eu fazia. Isso foi em 1987, 88, por aí. Quando você tinha 3 anos, né? E aí,
tava no final da aula e tal, e a gente falando, cada um tava falando o que tinha aprendido e tal. Eu falei, a aula foi muito legal, gostei dessas posturas. E eu tava falando até num bom sentido, né? Tava falando, eu acho que vai me ajudar porque eu tenho bronquite. Ele já me cortou assim. Não, pode parar. Vai falar isso não. Aqui você é perfeito. Entendeu? Então, pum, deu um start assim na minha mente. Entende? Porque era uma realidade? Era. Mas quanto mais você fica falando sobre isso, é pior. A primeira sabedoria de Arthur, aquilo que mais se fala, mais acontece. E o eu ter é a posse, né? Se a gente observar, falando até tem a ver com ego e self, né? Quando às vezes eu estou no ônibus, no metrô e tal, eu observo muito que as pessoas conversam, né? E muitas vezes, quando as pessoas estão falando de doença, as pessoas enfatizam muito o eu tenho. A minha doença, eu tenho. A minha. Num sentido que passa... Às vezes as pessoas não percebem. O que a gente está tentando com esse podcast é exatamente para o autoconhecimento, né? Voltando lá no primeiro momento. Porque com essa questão do eu tenho uma doença, você não vai se curar. Porque você está falando que você tem. Fala como se fizesse parte de você. Exato, eu tenho, passa a ser você, né? Não eu estou momentaneamente, estou passando por isso, passar no passageiro, até porque nada fica eterno, né? Se o próprio corpo muda, etc. Sim. Então, e quanto mais a gente fala sobre si mesmo, né? No bem dizer ou mal dizer, eu tenho essa doença, você está se maldizendo, né? No final, você está... Eu vou usar uma palavra que é forte, mas você está amaldiçoando você mesmo. Porque você se apega com aquilo do eu tenho, né? E não desapega do vou melhorar. Porque as palavras afirmativas, né? Olha, estou passando um momento ruim. Todo mundo passa um momento ruim. Sim. Quem falar que não passa é mentira. Todo mundo passa por momentos ruins. Mas falar, estou passando nesse momento por uma coisa ruim, mas ela vai passar logo, né? Agora, se a gente vai se apropriando dos momentos ruins, eles vão ficar. Sim. Né? Desapega, mano. Por falar em desapega, o nosso patrocinador OLX, imagina. Vou ficar com essa, até alguém patrocinar. Tem o patrocínio do Improclube. Você estava falando do desapega. Droga, eu fiz piada e esqueci o que eu ia falar. Me ferrei. Eu ia falar uma coisa tão boa. Enquanto você não lembra, eu vou falar uma outra coisa. A gente já falou sobre essa questão do vitimismo, ficar cultuando doença. Tem gente que cultua o próprio medo também. Eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo. Cara, esquece. O medo também é uma coisa que pode acontecer. Você tem um momento de medo, mas ninguém pode viver com medo, né? Se você parar pra pensar, o medo ele é muito semelhante ao ego. Sim. Porque ele acaba no começo, ele é uma reação de autodefesa do seu corpo. Sim. Mas se você alimenta isso demais, você fica um bundão. Né? O medo, ele é a principal ferramenta do ego. Né, na minha visão. Então, eu não vou me relacionar com o outro porque eu tenho medo do que já me aconteceu no passado. Eu não vou fazer tal coisa porque eu tenho medo. O medo é a principal... Vai aprisionando a pessoa em si mesma só. Isso, né? exatamente. E sempre na negação. Então, eu não vou tarará, porque tal coisa. E eu acho muito interessante falar sobre isso tudo do Masaru Emoto, cara. Quando se fala sobre palavra. Sim. Porque é uma das coisas mais chocantes que existe na nossa... A gente pode guardar para que a gente traz as imagens, de repente. Isso é legal, né? Isso é legal pra caramba, cara. O põe na hora de editar, porque eu acho que é um assunto que poderia... E tem a ver com água, e pode ser outra... Aí a gente fala sobre o excelente curso de magia das águas. Exato. Tá. A questão do falar eu tenho, aí vocês falam, mas o que eu vou falar? Não tenho medo? Troca por receio. Olha, eu tenho receio disso. Porque o medo é uma palavra. Estou sentindo. Estou sentindo nesse momento, né? Estou sentindo é muito bom. Porque não é negação.
É um reconhecer, assumir e expressar adequadamente. Exato. Só que quando você fala estou sentindo, o expressar adequadamente, tá bom, você tá sentindo. O que você vai fazer com isso, parça? Como é que vamos trabalhar isso, né? Eu sou muito contra sempre, é isso que eu ia falar aquela hora, eu sou muito contra sempre pensamentos, emoções e coisas que são paralisantes do tempo. Então, quando eu falo tal coisa, acabam todas as consequências e acabam qualquer atitude que eu tenho que tomar em relação a isso. Quando eu falo a minha doença, pronto. É uma coisa paralisante. Eu não vou mudar por quê? Sim. É uma desculpa. Mas quando você coloca... Claro, naquele momento, ela pode até ser válida. Mas o tanto de coisa que você acaba perdendo na vida por causa disso é terrível. Né? Mais um filme legal, A Vida Secreta de Walter Mitty. Fala muito sobre isso. Ele vive em negação, ele vive falando, eu tenho tal coisa, eu não vou fazer por causa de tal coisa, tal coisa, tal coisa. Você vai se aprisionando naquele ciclo vicioso do medo, vai se aprisionando e é o que você falava quando era criança, né? Coragem não é ausência de medo, coragem é você ter o medo e enfrentar esse medo. Sim, quem é que não tem, né? E quando você começa gradualmente a falar a verdade, a enfrentar seus medos, a querer... parar seus vícios, você começa gradualmente, eles vão diminuindo, porque, né, é aquele cachorrão que você, quando você abre o porão a primeira vez, você olha aquele cachorro, você fala, nossa, não vai dar não, e fecha. Aí, né, aí passa um pouquinho mais de tempo, você fala, sabe, você já começa, já leva um ossinho, você já vai fazendo uma amizade, né. Tem que enfrentar um pouquinho todo dia. Exatamente. E tem uma questão também, porque a gente não pode passar para as pessoas a ideia de perfeição. Eu vi. Ficou registrado. Ai, que medo, né? Eu tenho medo de cair. Tá falando um monte de palavras, sabe? Galera, vocês têm que enfrentar seus... Fazer que nem o Chico no avião. Pois é. É exatamente isso, ninguém é perfeito, né? Ele ficou com medo na hora que ele viu que ele tava indo pra trás. Meu ego falou assim, você não vai morrer não, você não vai morrer não, você não vai morrer não. Vai bater. No meio do podcast é complicado. É foda, né? E o ego, né? O maior mico, né? E a gente não ia cortar essa parte. Pelo amor de Deus, não corte. E a questão da perfeição. Não existe perfeição. Existe aprimoramento. A gente vai se aprimorando. Porque se a sua... Uma vez eu li uma frase, eu nem sei de quem não cuide em ser perfeito, cuide em ser melhor. Né? A perfeição é um objetivo que... Em algumas palavras, algumas questões a gente poderia considerar. Estamos perfeitos lá na frente, né? Pertencemos ao Criador. Mas, assim, na nossa vida diária, não dá para pensar em perfeição. Dá para pensar em melhorar coisas, né? Porque você melhorou uma, você encontra outra. Posso até falar, assim, quando... Eu estou olhando o horário, mas, assim, quando eu fui a primeira vez... Eu estou olhando o horário aqui, vou pôr mais para cá. Quando eu fui a primeira vez... E eu não gosto de falar muito eu, né? Mas eu não gosto de falar porque eu, né? Mas a Umbanda, o que a Umbanda me ensinou foi isso. Então, sempre tinham objetivos. Vamos vencer isso daqui? Vencemos isso? Agora nos preocuparemos com outra questão. Aponta outra questão, né? Os guias apontavam outras questões para a gente melhorar. Sim. E a função da religião, no caso que tem guias espirituais incorporados e tal, é ajudar as pessoas nesse sentido. Daquilo, primeiro que você tem que... Às vezes a gente acha que tem que melhorar uma coisa que ainda está lá na frente. Calma, melhora essa daqui hoje, que o Arthur falou, né? Dá o ossinho para o cachorro primeiro, né? Vai criando uma amizade, depois você vai tentar trabalhar esse cachorro. Porque às vezes a gente também tem uma noção de saltos enormes, né? Sim, sim. E começar pequeno. E tem uma coisa também que eu comecei a prestar atenção, que reclamar não ajuda absolutamente nada. Reclamar não ajuda absolutamente nada. Só piora. Só piora, você só começa e é viciante. Uhum. É viciante, porque naquele momento você se sente um pouquinho aliviado, mas não ajuda absolutamente nada. Então, você sempre observar. Aconteceu alguma coisa. Tem alguma coisa que eu possa fazer para mudar isso? Ou não tem alguma coisa que eu possa fazer para mudar? Isso abre dois caminhos. Se tem, faça. Se não tem, aceita. Não tem o que fazer. Reclamar não entra em nenhuma dessas duas equações. Né? E não adianta pôr a culpa em Deus, né? Você coloca a culpa em Deus no tempo, outro. Qualquer... E é um tipo de... Eu não falo essa palavra, né? Sim. É um tipo de você...
de praga que você coloca no outro. Que é a maldição, né? Você fala, isso é culpa sua, isso é... Olha, Eu queria só abordar depois pra gente falar do bem dizer, né? Porque a gente só falou o aspecto negativo, falar do positivo. sim. Então, eu vou falar uma coisa que eu vivenciei quando eu era professor, que ilustra, acho que, os dois lados. Porque eu dava aula no Fundamental 2 e todo ano tinha a feira de ciências. Eu era professor de ciências. E aí, era um dos raros momentos que eu tinha contato com os pais. Então, eu prestava muita atenção na maneira como os pais se dirigiam e interagiam com os filhos, né? Tinha uns que nem apareciam, né? Mas tinha alguns que eu ia elogiar o filho. Olha, o senhor viu que seu filho fez esse trabalho aqui maravilhoso de ciências? E o pai tinha ou a mãe, às vezes também, estou falando do pai no sentido genérico. O pai ou a mãe, algumas vezes, tinha a capacidade de desqualificar o filho na minha frente, na frente de todo mundo. Falar, o que é isso aí? Isso aí não sabe nada, não faz nada. Isso aí já é foda, né? Sabe? Teve uma vez que eu fiquei chocado mesmo. Uma coisa tão absurda, né? Enquanto que outros tinham a atitude ao contrário. Eu sempre tive um resultado muito bom com os meus alunos, porque eu sempre tratava o quê? De elogiar tudo que eles faziam de bom. Não é ficar... não. Mas, quando o cara fez alguma coisa boa, fala, pô, cara, isso aqui você mandou muito bem. Sabe? Então, o que acontece? A criança, isso serve para o adulto também, ela sente que alguém está olhando e está vendo o esforço, e está vendo a dedicação, e está vendo... Sabe? Então, o que acontece? Ela cresce. Se sente importante, né? Exatamente. Ela se sente validada. Então, são dois exemplos, né? Sim. E juntando com o Ego e Selfie também, o Léo Buscaglia fala, né, que a gente se prende tanto ao que nos dizem que a gente esquece do que a gente realmente é. Que é exatamente isso. A gente, mesmo em contato com a nossa essência, se alguém ficar martelando ali, você é um incompetente em tal coisa, você é um incompetente em tal coisa, uma hora você acredita, mano. Tem foda. Eu lembrei agora. Você lembra do Lucas? Sim. Eu sempre falo o exemplo do Lucas. Desculpa, é que não dava para perder essa entrada. Era um aluno que era da mesma classe do Arthur. Eu dava aula para essa turma. Ele chegou lá para nós como repetente e nenhuma escola queria que ele estudasse lá, porque dizia que ele só dava problema e não queria estudar e não queria saber de nada e era indisciplinado. Eu comecei lá do meu sisteminha, tranquilo, fui falando com ele, fui ouvindo, semana após semana. Foi um dos alunos mais brilhantes que eu dei aula até hoje. Só tirava nota boa. E a partir da minha ele melhorou nas outras matérias também. Por quê? Valorizou, né? Eu lembrei de uma história, eu acho que é do Einstein, que ele chegou em casa um dia e levou uma carta do professor para a mãe. É o Einstein, não é? Maravilhosa. Ele levou uma carta do professor para a mãe e aí ele falou, olha, o professor mandou essa carta para você. A mãe dele leu a carta e ele falou, o que está escrito na carta? Porque naquela época ele não ia abrir uma carta que era endereçada para a mãe dele, né? E a mãe falou assim, nossa, o professor te elogiou, falou que você é muito inteligente, muito competente e que você nem precisa ir mais para a escola de tão inteligente que você é, né? De você ter sido, você é capaz e tudo mais. Ele cresceu, virou Einstein. Ela ensinou em casa, Ensinou né? em casa, No terminou homeschooling, homeschooling, etc., né?
E depois, um dia, ele descobriu, acho que ele leu a carta, Ele encontrou. que o professor, na verdade, tinha falado que ele era um burro, ele era tão incapaz que não era mais para ele voltar para a escola. E a mãe, ao invés de falar isso para ele, né, a mãe, ao invés de amaldiçoar, no caso, ela bendisse, né, deu uma bênção e falou, não, ele falou que você é muito capaz, etc. E reverteu uma coisa que colocaria ele para baixo, né? Uma gênia. Muito. Cara, E imagina ele a mesmo- cara do professor quando Einstein contou essa história. Meu expulsando Deus Albert do céu. Einstein da escola, né? Expulsou, E ele Senhora. até escreveu aquela frase, né? Todo mundo é um gênio, mas se você julgar um peixe pela capacidade dele de subir em árvore, você sempre vai achar que o peixe é um idiota. Exato. Que é exatamente isso. Exato. Por que E ele tem tem que isso, ser... Exato. Por que ele tinha que ser um gênio da geografia se ele tem que ser um gênio da matemática, pô? É a Cada um questão com sua também. especialidade, né? Julgar o outro pela minha régua, porque a minha régua é a régua do mundo. Porque a sua vai ser a melhor, cara. É o eu te Essa que é a vejo questão que também, tem que né? ser Se eu feita. quero que você seja uma coisa, se eu quero que você seja, sei lá, jardineiro e você tem vocação para outra coisa, né? E aí tem a ver com o que a gente estava falando de ego também, né? Olhar o outro pelo que ele é, o eu te vejo. No caso dos pais, às vezes, eles projetam algo que o filho não é. O filho não está, vamos dizer, né? No sentido do... Não está ali naquela vida para fazer isso, etc. Sim. E aí a gente não consegue ajudar. No caso do professor, tem coisas que são... Tem pessoas que são chave na vida dos outros, mas a coisa começa com pai e mãe. Né? Sim. Elogiar não é babar ovo e comparar se o... eu não tenho que comparar para o meu filho ser melhor, eu vou comparar se o pé dele é maior do que o dos priminhos, né? Nossa. Não é isso. Mas é comparar coisas que a gente vê que a pessoa tem, que é dela, é própria dela, e todo mundo tem uma beleza que seu pai falou, né? Sim. Sim, a questão da beleza. E também que maldizer também não é... Você não maldizer também não é você ser bonzinho, só falar palavras doces e não falar a verdade na cara de alguém. Aí é mentira, né? Ser sincero também é uma forma de você abençoar essa pessoa. Tem muita coisa que ela pode não estar vendo. Você fala, ô, parceiro, olha isso aí que você tá fazendo Então, merda, parça. A pessoa e aí, tá recebendo uma bênção. aquilo que eu sempre falei para vocês dois. Quando você vai falar uma coisa, você nunca deve emitir um julgamento sobre a pessoa, mas apenas a ação. Exato. Entendeu? Então, você não é burro, você só fez uma atitude burra. Odeie o pecado, não o pecador. Exato. Entendeu? Então, sempre separar isso. Porque a gente vê muito até hoje. E todo mundo faz, né? Você não se coloca no papel arrogante de eu sou perfeito ou você deveria ser perfeito. Pior você fala, ainda. cara, todo mundo faz merda. Você fez merda agora, parça. Corrige, aprende com isso. Muitas né? crianças que têm ansiedade vem dessa questão de você se sentir pressionado a ser algo que interiormente você não se reconhece como sendo, né? Em questões diversas da vida, não é só uma questão ou outra questão. Né? O olhar o outro é importante. Não é eu sou, eu devo ser. Isso é eu horrível. devo, no sentido Isso é horrível. de... Quem acha que deve sempre tá né? devendo. É. O que eu tenho que me tornar, né? Mais uma bombástica? Quem acha que deve sempre tá devendo. Uau! Dever deve. Entenderam, galera? Nossa, essa foi muito profunda. Fala que você falou, Alan. Eu só tava falando que é ruim a pessoa se cobrar do que ela deveria ser, realmente, né? Só repetir o que ele falou. Então, deveria ser segundo quem? Exatamente. Quem sabe o que você deve ser? Né? Ainda se a pessoa falando pra si mesma, se ela tem uma ambição, vai, né? Claro, vale. Não Vale. estou sendo aquilo que eu acho que eu posso ser, que é a questão da excelência. Sim. Ou fazer tudo melhor, né? Buscar ser o melhor que você pode Exato, ser. Aí sim. é o que a Mas gente ouvir fala. dos outros é complicado. Você seguir E acreditar, isso com né? vocação. Às vezes. Então, a mãe do Einstein, no caso, talvez ele tivesse algumas dificuldades na escola, mas não significava que ele era um imprestável. A mãe viu alguma coisa nele e, nesse caso, ela poderia ter sido sincera e falar, filho, teu professor acha que você não tem essa capacidade e tal. Sim. Mas, às vezes, para outra pessoa talvez não funcionasse. Mas, no caso, para ele, que tinha uma missão ali tão importante, tão focada, valeu muito. E quem disse que o né? problema estava nele, não no professor que não Exato. conseguia ensinar? Porque eu vejo assim, se ele era preguiçoso, se ele fosse, ela poderia ter falado,
falou que você não está se esforçando e tal. Mas talvez ele se esforçasse só, não conseguia render como era esperado dele, né? Eu lembrei do trocar pai do Fred Mercury no filme, né? Bons pensamentos, boas palavras, boas ações. Então é muito interessante, se você quer banir ações da sua vida, começa banindo palavras, e se você quer banir palavras, começa banindo pensamentos. Margaret Thatcher, né? Lembra? Exato. Então uma dica que eu daria muito forte para as pessoas é bane palavras que você não quer mais para sua vida, porque você vai banir atitudes que têm relação com essa palavra. Né? Por exemplo, aquela palavra que eu não falo, eu bani da minha vida. Eu falei, eu não quero isso. Né? Eu só quero outro tipo de forma, né? O Roberto Carlos não fala mal, né? Exato. Ele não fala essa palavra. Falando em dica, nós vamos trocar de bloco. Ainda bem que o nome dele não é Malcolm, né? Imagina. Nossa. Troca de bloco logo, galera. Não, vai vir bobagem. Vou começar meu dica de stand-up. filme. Nosso Lar 2. Estava recentemente no cinema. Não sei se ainda está em algum, aqui em Santa Isabel não está. Olha, muito bom. Muito, muito, muito bom. Tanto para quem já estuda todas essas questões da vida após a morte, né, os fenômenos mediúnicos, como para quem nunca viu nada disso, nunca leu, está começando, dá para acompanhar muito bem. É um filme que mostra, né, imagens muito realistas de como são as regiões umbralinas, como são as colônias espirituais. Então ele é muito realista mesmo, foi muito bem feito. Os atores todos trabalharam muito bem, então quem for não vai se arrepender. A história do filme também é muito boa, né? Ela é bem tocante, sabe? É um filme muito bom de se assistir. Tem uma estética muito bonita também, né? As imagens são super bem feitas, né? E o que você achou mais legal? Eu vou falar de novo, que é em relação ao... Eu não posso dar spoiler do filme, mas tem uma parte muito, muito, muito tocante que fala sobre perdoar as pessoas que te fizeram mal, para você não amaldiçoar elas e não causar algo pior do que elas causaram para você. Entendeu? Ele mostra muito o quanto os nossos pensamentos, nossos estados interiores nos levam, né, para uma região ou para outra, né? Então, assim, cara, fantástico. Em algum momento o mal tem que parar, né? E a coisa que eu mais gostei do filme, na verdade, é o patrocínio que a gente ganhou da Cinemark. Que cara de E ele só pode ser parado dentro de cada um de nós. Sim, exato. Ele começa, entendeu? ou pode ser parado dentro, né? Não é fora. Nunca. Tem aquela frase maravilhosa, né? Eu não consigo fazer todo o bem que o mundo precisa, mas o mundo precisa de todo o bem que eu consigo fazer. É exatamente aquela isso. do menino, né? Eu acho que é do Matt Kelly. Aquela do menino da areia recolhendo Sim. né, Das Estrelas do Mar. das né? Estrelas do Pra Mar. essa aqui fez toda a diferença. Eu não Aliás, esses livros têm que ser... É mesmo, hein, Arthur? Trazer nos próximos podcasts. A gente vai fazer Léo pelo menos Buscaglia. uns 3, né? Sim. Eu recomendo muito filme, muito livro. Sempre, porque cada assunto que a gente tá falando, meia hora, nossa, pra cada assunto a gente precisaria de umas 3 horas pra falar de cada um minimamente bem, né? E ainda não esgotaria o tema jamais. Então os filmes e os livros, eles ajudam muito a aprofundar a ponto de causar uma mudança. É que a ideia dos blocos é a gente conseguir abordar 3 temas diferentes que deixam aquele gostinho de quero mais, mas também, se a gente aprofunda muito, às vezes a pessoa fala, puxa, mas não é o assunto que eu gostaria de ouvir, Sim. né? Sim. Então elas podem também E é legal que direciona trocar, com as perguntas também. né? e trocar, elas podem adiantar, falar, eu vou adiantar, ver hoje tal bloco, sabe? Com mais calma no tempo. Porque nem todo mundo tem 1h30 para ouvir sobre um assunto. Então a pessoa pode assistir 3 dias de meia hora, ela deu conta do podcast. Se você quer assistir sem comerciais, o nosso patrocinador YouTube Premium, imagina. Vou gastar essa aqui. O nosso patrocinador, gente, o Arthur tá falando tanto, mas é o Improclube. Não que a gente não queira outros patrocinadores. Uma precisa de batatinha outros. aqui pra gente estar comendo, uma pizzazinha. Olha, tem um monte de gente aqui
querendo patrocinar o YouCast. Patrocine o Franguinho. YouCast e o também, tá? Franguinho. Pois é, cara. Chopinho. Um shopping, a gente já... É domingo à noite. Livraria. Estamos gravando no domingo à Comi- De noite. repente, de Uma barca de sushi. Sim. Ó, pronto. Sim. Isso aqui vai virar um mukbang daqui a pouco. Se deixar. Vamos lá. Vamos. O próximo e último bloco de hoje é sempre sobre o sagrado feminino e masculino, né? E tem a ver com a questão do maldizer e bem-dizer. E acho que a gente comentou a semana passada, eu queria começar falando sobre isso nesse bloco. Quando a gente diz assim, fala mal do nosso pai, da nossa mãe, do nosso marido, do nosso namorado, do nosso filho, que é o que a gente estava falando aqui de forma geral, nós estamos maldizendo aquela pessoa, né? Sim. E um hábito que as mulheres criaram ultimamente é falar mal de namorado e marido. Primeiro que você está dizendo mal de você mesma, né? Porque Que se escolha você... que você fez, né? Exato. Se eu vou falar mal de marido, de marido, vamos falar de relacionamento, fica mais fácil, né? Marido ou namorado, eu tô falando que eu não tenho capacidade de encontrar uma pessoa melhor, né? É o lance da reclamação ser sempre paralisante, É. né? Você fala mal e não conversa com a pessoa, não resolve, não tenta resolver, não dá o papo Mas vira um reto. vício, é um hábito, Exato, né? você Falar reclama mal. pros outros que não vão gerar uma postura solucionadora. E o que eu percebo também hoje em dia é que é assim, você acaba se envolvendo. As mulheres têm muita dificuldade de ser diferentes num grupo de mulheres. Uhum. É até biológico, tá? Eu ser aquela que pensa diferente me deixa numa situação desconfortável perante as demais que estão ali. Então, há um hábito, há um vício que tem, quando tem uma rodinha de mulher, falar mal de homem, né? E aí a pessoa acaba entrando não porque ela quer, mas porque as outras estão falando e ela sente assim, eu tenho que falar também. Então, um exercício é evitar isso. O Alan tá falando pra você parar de bater, que tá ouvindo o barulho. Essa é a minha função, foi mal. Então, acaba sendo um vício eu entrar naquele assunto, né? Se você tem receio de ser a diferente, fique em silêncio. Não fala nada, né? Porque você está maldizendo o seu marido. A outra coisa também, gente, que está um hábito, e esse é um hábito já antigo, é falar, mulheres são todas assim, homens são todos assim. Eu vou englobar os dois, que eu acho que fica mais fácil na conversa, né? Eu sou uma aqui entre três. Mulher é toda assim, homem é todo assim. Aí você está trazendo para a sua vida uma pessoa que é negativa ou que não é legal, porque você está falando que todo mundo é. Se todo mundo é, você não vai encontrar pessoas boas. Então, começar com um exercício do dizer, olha, eu vou encontrar uma pessoa que seja assim legal, né? Tem a ver até com magia. Sim. Eu vou encontrar uma pessoa assim, de tal jeito, né? Ainda não encontrei, mas eu vou encontrar. Eu vi uma frase maravilhosa que falou, o universo não reconhece esforço, reconhece vibração. E é exatamente sobre isso. Aí a pessoa fica maldizendo, e aí fica fazendo esforço. Nossa, eu dei tantos matches no Tinder e não apareceu nenhum cara perfeito pra mim. É isso, você não tá vibrando certo. Ou a pessoa espera, ou a pessoa tá falando, nenhum cara presta. Se nenhum cara presta, o que você vai encontrar? O que você tá se programando para encontrar alguém que não presta? Ou nenhuma mulher presta, você está se programando para encontrar só mulheres que não prestam. E tem gente que presta e não presta, homens e mulheres. Sim. Não tem mais homem ou mais mulher. Isso é proporcional, até porque estar homem ou estar mulher é circunstancial dessa vida, né? O ser humano tá tá uma porcaria no geral por causa do ego. Ponto. Acabou. Também. O ser humano tá extremamente egóico, independente de que etnia, de que cultura, de qualquer identificação que ele queira dar, o ser humano tá muito egóico. Por isso que as relações não duram. Porque se você não vê o outro, como é que uma relação vai durar? Por isso que as pessoas não se conhecem. Eu te olho com a expectativa que eu tenho e não como você realmente é. Que a gente estava falando até dos pais de aluno. Então, o problema é o ego. O problema não é... E você também colocar a sua régua lá em cima. Exato. Né? E o outro tem que ser o que você quer, né? Exato. As pessoas Controle, né? querem controlar, querem roteirizar a vida do outro. Sim. Eu acho que você tem que se vestir assim assado. Então você tem que se vestir assim assado. Você não tem vontade própria.
Entendeu? Tem um Como é que estudo você sobre pode viver felicidade que assim? ele fala exatamente isso. Quanto menos controle interno a pessoa tem, mais controle externo ela busca ter. Sim. Só que o controle externo não existe. Só o controle interno existe, que é o quê? O controle do ego do self. Sim. Então, você falar quanto mais você palavras, né? controlar o interno com o autoconhecimento, menos controle externo você vai precisar ter e vai querer ter. Portanto, mais feliz e mais vai aceitar e reconhecer as dádivas que estão ao seu redor. No outro né? também, né? Exato. E aí esse bloco sagrado feminino e masculino tem muito a ver, no caso, a gente está falando até de relacionamentos mesmo, né? E quando a gente fala de relacionamento, a gente fala relacionamento de opostos, tá, gente? Então, não importa se é um casal de homens, um casal de mulheres, um casal de homem ou mulher. Tem as polaridades ali existindo em diferentes momentos, né? E uma coisa que eu acho que a gente pode comentar é que as pessoas mudam, né? Se a gente vai fazer 25 anos de casado esse ano, Carlos e eu mudei, ele mudou. Se eu quisesse que ele continuasse sendo o Carlos do que eu conheci, ou ele quisesse me congelar e eu fosse a Liliane que ele conheceu, a gente se distanciaria, né? E o outro não é aquilo que... essa questão, né? Alma gêmea, tampa e panela... A gente adapta as tampas e panelas, né? Bate aqui um pouquinho para a tampa cair melhor, bate lá um pouquinho. Mas a questão parte... Quem espera isso vira panela depressão. Eu venho aqui trazer humor, galera. Obrigado, passe a distância. Obrigado. Reiki. Então, o feminino e o masculino, enquanto polaridades dentro de si, ele gera arquétipos, né? Então, por exemplo, vamos dizer, eu conheci o Carlos, ele tinha 30 anos. Ele estava num arquétipo, o caçador, né? O homem na sua... Matava javali na Augusta, assim, era uma coisa louca. Assim. Arthur Egídio. Era muito bom. Pode participar de forma sadia? Obrigada. Silêncio, Até respiração, falando, respiração, Arthur. Então, aproveitando para falar do patrocinidade sadia. Olha é o muito outro bom. entrando, você viu? Vamos pôr um botãozinho assim. Desliga o dar choque microfone na gente? deles. Sobe o Só vidro. desliga o microfone. Ah, tá. E aí, no caso, o que é o caçador? Acho que você pode até explicar, né? O que é esse aspecto do Deus, que é um aspecto viril, um aspecto jovem, um aspecto extremamente atraente, né? Sim, você já falou praticamente, né? O que ele... quando o homem está na sua plenitude física, né? É que ele está nesse arquétipo, porque é exatamente onde ele teria, se estivesse na natureza, né? Onde ele teria que estar realmente caçando ou defendendo, né? Os seus parentes, seus filhos, sua prole dos perigos, né? Então ele tem que estar assim. E daí esse arquétipo, né? Ele é muito bom, ele é ótimo, mas também vai haver uma mudança, né? Então, se a gente pensar dos arquétipos masculinos, tem aquele que está no subterrâneo, né? O menino, o homem e depois o ancião, né? E se a gente também se fixa muito, primeiro na imagem física, porque as pessoas mudam. E se a gente fixa muito, pensando que o físico é mais do que o espiritual e o emocional, a gente está cometendo 2 equívocos, né? Primeiro, que as pessoas vão mudar. E essa busca incessante pela juventude que a gente vê em homens atualmente e em mulheres, eu quero permanecer jovem para supostamente continuar no arquétipo, entre aspas, mais favorável, entre aspas, tá, gente? Porque quem disse que o caçador é melhor do que o menino, o subterrâneo ou o ancião? Não tem melhor ou pior, tem etapas. E na natureza, inclusive, alguns machos que são mais velhos, e aí eles apresentam as penas, né, no caso dos pássaros, de tonalidades diferentes, Sim. Eles são mais considerados, são mais valorizados. Por quê? Porque ele passou pelo aspecto, entre aspas, caçador, sem ser abatido.
né? Então, e ele deve ter uma genética diferenciada. É o né? gorila das costas prateadas. Também. E tem pássaros, né? Que ficam mais Sim. coloridos conforme eles ficam mais velhos, Sim. né? Não existe melhor fase, existe você melhor naquela fase, né? O melhor de o você melhor naquela fase. É, né? exatamente. O melhor caçador que você pode ser, o melhor ancião que você pode ser, o Exato. melhor criança que você pode ser, e por aí vai, né? E no caso de um relacionamento, ambos valorizarem as mudanças até da fase que cada um passa. Mas se cada um, né, no caso, a gente está falando de sagrado masculino e feminino, até para não ficar diferenciando, mas assim, se eu não me aceito com a minha idade, de quase novo, de hein, novo, galera? né, Ó, não tô aprendendo com meus erros. Se eu não me aceito com a minha idade, né, no meu ciclo de 50, vou fazer 53 essa semana, eu não vou aceitar talvez o outro. Ela tá aceitando Pix de presente de aniversário, a gente vai deixar o Pix aqui embaixo, o @. Ô, Michele, a gente podia ganhar 4 canecas do Improclube, né, pra usar aqui. Isso é legal. E aí, eu não vou aceitar. Porque o outro é espelho também do que eu sou. A gente tá falando de espelho, né? Então, se eu olho o Carlos com o cabelo mais grisalho, mais velho, e isso me incomoda, é porque eu também não tô aceitando eu, Liliane, de cabelos grisalhos e mais velha, né? Porque aí, então, eu vou, ao invés de pensar, olha como ele mudou e como ele está lindo nessa fase, eu vou falar, eu estou horrível e olha que homem que eu tenho, eu vou falar mal dele. Sim. Só incomoda no outro que reflete em você. Exato, porque né? eu não estou me aceitando, eu quero Sim. me ver ainda como uma jovem, que já não sou, Sim. e não tem problema nenhum, a gente tem que estar bem em cada fase. Tem que falar, nossa, Eu vou seu negar o costas outro. prateadas. Burila. Fala. Tem as questões internas também, né? Que mudam também. Além do corpo, né? Do cabelo. Sim, né? o aspecto emocional, o aspecto Mental. sexual. E quando essas outras camadas, né? Espiritual, mental, emocional, não evoluem juntas, vai criando uma defasagem, né? Que também é um problema aí para os relacionamentos onde um dos dois para no tempo, né? A pessoa não tá íntegra. É. Quando ela avança diferente em cada uma dos aspectos da manifestação, ela não tá íntegra. Né? Mas aí no caso eu tô falando do casal, entendeu? Sim. Da disparidade, Mas o né? que faz um casal funcionar é os dois estarem Sim. o mais íntegro possível. Sim. Né? E eu percebo muito um problema da internet. De supervalorizar a forma mais do que o conteúdo em todas as... Até no que a gente não vê que acontece. Por exemplo, você vai fazer um reel, você precisa fazer daquela determinada forma e isso é mais importante do que o conteúdo. A forma certa vai viralizar, o conteúdo, dane-se. Então, isso até em coisas subconscientes quanto em coisas conscientes. De olha, olha essa modelo aqui é muito melhor que a minha esposa. Sabe por quê? Porque ela tá ali com as plásticas em dia, porque ela tá com o ângulo certo, que ela tá com o Photoshop, que ela tá escondendo a celulite, que ela tem uma alimentação péssima e por aí vai. Sim. Então você não tá aberto para reconhecer as bênçãos que estão ao seu redor. Você tá ali falando, nossa, seria muito melhor se. Aí você vai para ela, você vai descobrir os podres dela Claro, e vai porque toda buscar pessoa outra, tem- e outra, e Sempre, outra, e sempre. outra, e outra. E a solidão e a insatisfação. Exatamente, né? que é do ego. Exato. Por isso que quando a gente também começa a falar mal do companheiro ou da companheira, abertamente, assim, e a gente provavelmente vai colher um aprofundamento daquilo que você tá falando, porque você tá maldizendo a pessoa. Tá jogando pro universo, né? Sim. Tá além justificando. de se você ficar reclamando da pessoa, ela começa a não querer também ser a melhor que ela pode ser. A reagir, né? Se você Reage, já vai inconsciente. reclamar de qualquer jeito, por Sim. que eu... sabe? A pessoa extremamente ciumenta e desconfiada. Fica te enchendo o saco. Eu tô trabalhando. Fica te enchendo o saco, você não tá fazendo nada. Enche o saco. Você fala, mano, já que eu tô escutando, eu vou começar a fazer Eu mesmo. já tô pagando Aí por já vou aquilo que eu trair não fiz, mesmo, já vou sabe? fazer, né? E por aí vai, o ser humano é assim, né? Então, a reclamação, ela nunca adianta. O pedido adianta. Né? Trocar reclamação por pedido é um grande exercício para você tratar quando você está falando lidando com o ser humano. Mas também o pedido naquilo que a pessoa é.
Sim, sim, sim. Porque essa questão de ficar esperando do outro é algo que não é característica do outro, né? Se você fosse um mamoeiro, como é que eu ia esperar que você produzisse laranja? Se eu fosse, sei lá, uma mangueira, né, que é grandona e tudo mais, né? Não dá. Então, e também aí entra uma coisa que é importante, gente, no reclamação do outro, é que as pessoas, tanto homens quanto mulheres, vão admirar outras pessoas. A admiração por outra pessoa não significa que você está excluindo a pessoa que está com você. Porque a gente não está falando de sair do ego, né? O casal que, às vezes, se apega tanto um no outro e não admira outras pessoas, tal, ele não está reciclando a sua própria energia, vai acabar colapsando, né? E por que as pessoas e seres devem ser admirados? Quantas pessoas, não só bonitas fisicamente, porque a gente se fixa um pouco na beleza física, né? Nós fomos assistir uma peça uma vez, Carlos e eu, Bodas de Sangue. Por um momento, vários momentos, ficou um jovem homem e uma jovem mulher pelados no palco. Estava lá, fazia parte do contexto, foi super dentro do contexto. Aí apareceu uma mulher, devia ter uns 60 anos, acho que ela deveria ter. Ela estava nua daqui para cima, né? Os peitos aparecendo. E como era bodas de sangue, ela vinha com uma bacia com um sangue cênico, mas como se fosse um sangue e tal. E ela passa nela, uma coisa assim. E aquela mulher que não estava já no auge, né, da sua forma física, e auge também é declínio. Ela estava muito bem para a idade dela, tá, gente? Ela não estava no esperado da mocinha. Ela era muito mais atraente do que a mocinha e o mocinho juntos anteriormente. Por quê? Porque ela trouxe a força da maturidade, certo? Para nós que já tínhamos a mais idade, talvez para pessoas mais jovens, os dois jovens eram mais bonitos e atraentes, entendeu? Mas a gente não pode tirar do contexto as expressões dos outros ou rotular, é velha, o que essa velha está fazendo com o peito aparecendo, que ridícula, que papel de idiota. Muitas vezes são as outras, você falou velha, né? Estou indo na mesma toada. As outras velhas é que castram aquela que tenta se manter não jovem, viva e ativa. A energia das pessoas... Ai, você não se enxerga. E homem também. Sim, ambos os casos, né? Você tá velho, o que você tá fazendo? É na academia, você aí não mais tem jeito. E aí, tá quase no nosso tempo, eu queria fechar esse raciocínio. Quer falar alguma coisa? Posso falar? Eu tava tentando lembrar o nome de um filme. Tem um filme que trata isso disso. Com primor. Aquele com o Robert Redford. E a Jane Fonda. Muito bom, do casal. Nossas Noites. Não lembro. Eu acho que é Nossas Noites. A gente traz uma outra dica no outro dia, né? Muito bom. E aí, gente, qual que é? Eu acho que nós dois aqui, a gente pode falar um pouco de relacionamento, porque já estamos quase 25 anos casados, né? Fora o tempo. Aprofundar o Deus que existe em você, aprofundar a deusa que existe em você, eu acho que é um caminho. Porque outras pessoas são muito bonitas, outras pessoas são inteligentes, outras pessoas são atraentes, mas a pessoa que está ali com você representa o Deus. Eu represento deusa. É o que a gente estava falando sobre o início de casamento. Essa questão do relacionamento, e eu vou voltar para onde eu comecei, né? Se eu espero uma pessoa perfeita, essa pessoa vai mudar ao longo do tempo. E aí talvez eu não aceite, né? Às vezes, os relacionamentos começam, não é por uma grande paixão, começam por afinidade. E aí não continuam porque as pessoas ficam esperando o dia que a paixão avassaladora chega. Mas dá para você ir conhecendo o Deus interior, conhecendo a deusa interior, né? Você criar um relacionamento muito bom. Os orientais que falam isso, né? Que os ocidentais começam uma relação como se fossem panelas, a comida é muito quente, né? Eles começam com a água fervendo e aí a água vai esfriando ao longo do casamento. E eles dizem que lá é o contrário, os árabes principalmente,
que como os casamentos são arranjados lá, eles falam que lá eles começam com a água fria e ela vai esquentando ao longo dos anos. Então tem uma sabedoria nisso também. E outra coisa, né? Paixão nunca deveria ser um motivo para se casar. A paixão não é um estado onde você toma as melhores decisões. É um estado químico, né? Você tá. A paixão é uma ebulição de hormônios, assim. É quase uma droga, né? Ela chega a ter essa. Níveis químicos de droga. Então a paixão vem da palavra pathos em grego, que quer dizer loucura, doença. Então os gregos, como eles eram extremamente, né, filósofos e racionais, os atenienses principalmente, eles viam com muito maus olhos a paixão, né? Agora aqui para nós ninguém vai, né? É só você não se levar muito a sério enquanto você está apaixonado, que aí acho que a coisa vai bem, né? Porque se você levar aquilo tudo a sério, aí você começa a tomar decisões bem erradas. Então, se não é por esse método, qual é o método de escolher o meu relacionamento próspero? Eu tô fazendo uma pergunta do público, porque... Olhar o outro, ver o outro, ver as qualidades do outro, do Deus interior do outro, que são qualidades que não são superficiais, são profundas. E que, independentemente da forma que as pessoas vão ficar no passar dos tempos, né, aquilo sempre vai ser valoroso para você. Então, valores, né? Valores. Eu acho, valores. O que Caráter. tem de comum, caráter importante, Agora, importantíssimo. Se os valores... Às vezes uma pessoa pode ser extremamente íntegra, mas muito diferente de você. Na integridade. Aí é lógico que não vai combinar, né? Então tem que combinar, além da pessoa ser íntegra, os valores têm que combinar e gerar uma afinidade, né? Eu acho que a base de tudo, você tem que pensar ao longo do tempo se vocês estão construindo uma amizade muito forte, além da sexualidade, além das coisas do romance e tal, se tem aquele fundo de amizade e se espiritualmente também tem afinidade. É como os gregos, né? Separavam, não, eles falavam três... Classificavam. Isso. Eros, Filos e Ágape. Então, Eros é toda essa parte da sexualidade, do romance, da atração. Mandioca no bombril. Isso. Aí, Filos é o que eu estava falando, a amizade, os valores, o caráter. E Ágape, a conexão espiritual que leva na mesma direção. Ou seja, é corpo, mente e alma. Isso tudo é construído ao longo do tempo. Sim. Né? Não adianta pensar, eu sempre falo isso nos cursos, né? Não adianta você pensar, vou chegar numa balada, olhei para a mulher lá, ou homem, seja como for. Nossa, que alma maravilhosa. Você não vai enxergar a alma da pessoa, você não vai conhecer o caráter. Você tem que, sim, né, se eu conectar. uso uma régua que é assim, uma coisa que eu acho interessante. O outro desperta o que tem de melhor em você ou pior? Essa é boa. Quando ele desperta o melhor em você, é um bom casamento, é um bom relacionamento. E enquanto um despertar o melhor no outro, porque também a gente não pode pensar que casamentos vão durar a vida toda, né? Exceto o nosso, que, né, não adianta. Caboclo biratano não vai deixar. Mas assim, enquanto o outro despertar o melhor em você, vale a pena investir. Agora, quando você vê que você está oferecendo o pior de você, aí acho que é tempo de dar uma boa revisada. Às vezes dá para consertar, às vezes era um tempo que acabou. As coisas acabam, né? Mas, e o quanto você desperta no outro, melhor que ele tem também, né? Porque não adianta só vir de um lado. Tem que ter um despertar. Eu sou a melhor pessoa que posso ser,
nesse relacionamento, e ele é o melhor que ele pode ser comigo no nosso relacionamento. Porque o casal é uma unidade. Acaba sendo uma unidade. É o tal, né? Casal. E a gente fala de casal, todo tipo de casal. É uma unidade. Se essa unidade está fluindo e é o melhor de cada um, que hora que você começa a oferecer o que você tem de pior, aí acho que contamina, né? Contamina tudo. A sua vida pessoal, vida profissional, tudo vai contaminar. E quanto tempo você vai estar em contato com o seu pior por dia? Exato. A sua vida começa a se transformar um inferno e a vida do outro, porque sim, você quanto tempo... Sim, né? sim. E tem aquela coisa que a gente sempre fala também, quando o casal já está constituído, que é a pulsação. Igual o coração, né? Expande, contrai. Expande, contrai. Então, o casal ele tem que ter momentos de muita união e conexão e momentos que cada um vai ter sua vida própria. Aí volta de novo. Não é assim, não é que sai, vai viajar sozinho, não. É assim, no dia a dia. Já acabou o nosso tempo. Tá? No dia a dia. Para que as pessoas mantenham sua vida própria. E não fica só vivendo um em função do outro, porque aí... Sim. E depois os filhos, satura, né? Porque uma das coisas mais difíceis que tem são os filhos ali no meio. Ok? Aqui, ó. Olha que bonito. Tá mostrando a minha colinha. É isso. Eu, você, sem acento, você, eu, você, e nós. Tem os momentos... Se não tem você, não tem eu, não existe nós. A gente viu, só para finalizar, hein? Nós vimos um casal a semana passada, antes de vir para cá, que havia interação entre eles só em função dos filhos. Ah, isso é horrível. Não, eles nem sentaram um na frente do outro, nem ao lado. Um sentou aqui, outro sentou aqui. Sim. E filhos. E aí eu fiquei observando, eu falei, nossa, o que aconteceu ali? É um caso, sim. E a gente, eu não estou falando bem da gente, eu estou terminando. Mas a gente sempre tem o que falar, né? Que susto, a né? gente conversa, eu estou terminando. Casamento. Ao vivo, mas né? me desperta atenção quando eu vejo um casal tão desconectado e a hora que não tiver esses filhos, que é o tal da síndrome do ninho vazio, o que eles vão falar? Né? Quem são esses, né? Que viraram outras pessoas. Exato, que é o que eu falei. Quando você olha o outro e você fala, cara, ele mudou. Eu mudei. Mas não pode levar um susto, como você disse. A mesma coisa do eu levar um susto comigo, a não ser né, que eu falei que às vezes eu tô tão assim que eu falo, nossa, quem é aquele ser? Eu não posso levar um susto com ele, porque significa que eu deixei de olhá-lo esse tempo todo, nem ele comigo. E, gente, tempo de casamento também não é garantia de que o casamento é saudável, né? Porque não é essa a questão. É ter um casamento que você fale, vale muito mais a pena estar com essa pessoa do que não estar. Eu sou o melhor, ele desperta o melhor em mim, eu desperto o melhor nele, né? Super Gêmeos ativar? Ok? Gente, Super Gênios, que legal. Então, Super Gêmeos. Agradecendo de novo o Impro Clube, que é nosso patrocinador. Semana que vem vamos ver se a gente traz as canequinhas, né? Se a gente consegue mais patrocinadores já semana que vem. E aceitamos mais patrocinadores também. Mande sua pergunta. Principalmente os de comida japonesa. Olha lá. Olha lá. Não que um franguinho faça mal, né? Produção, vamos ver. Né? Puta, vamos ver, é ruim, hein? Vamos ver, é ruim. No caso, né? A gente retorna, viu? Pode ficar tranquilo. Nós vamos analisar aqui. Meia-noite eu te conto. Então, agradecendo o Impro Clube, nosso patrocinador oficial, Gabriele Pegoraro, que fez a nossa parte técnica hoje, e o podcast, que é o nosso anfitrião, que nos recebe super bem, e estamos gravando daqui, tá bom? Beijo, tchau. Até a semana que vem.